Boa noite. Bem-vindo à nossa Galeria de Diálogos. José Nuno Quebra Santa Clara Gomes nasceu no Funchal a 15 de agosto, completa este ano 64 anos, reside em Palhais, terra de onde é natural sua esposa, capitão de Abril, contribuiu ativamente para o 25 de Abril como elemento de ligação a 14.5 em Lisboa, foi membro da Comissão ADOC para a imprensa, membro da Direção Nacional da Associação 25 de Abril e é o candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal do Barreiro como intendente. É o nosso convidado de hoje. Obrigado por ter aceito o nosso convite e, para começar, ia pedir que nos faça um pouco de si próprio. Quem é Nuno Santa Clara Gomes? Bom, um pouco que aí está. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade que é dada aqui a falar para uma audiência tão vasta. É um tipo de forma de informação do século XXI, embora já tenha começado o século XX, mas é que muito prezo. Pode servir até um bocado de contestação ao que a gente vê da chamada informação escrita, porque está mais em cima do conhecimento. E é um desafio muito grande e eu tenho grande satisfação em estar aqui, em participar nesta iniciativa. Ora bem, quem é Nuno Santa Clara Gomes? Bom, alguém que aos 3 anos queria ser militar, aos 5 queria ser militar, aos 7, aos 15, aos 20, e portanto foi militar. Fui militar. Fiz a minha opção depois, mais tarde, porque eu sofri ferimentos e acidentes em Moçambique. Fiz a minha opção de continuação de carreira. Pelo meio, acontece um 25 de Abril e eu, portanto, fiz aquilo que fiz as minhas contas com a história, como costumo dizer, ou seja, fiz a guerra que me competia, fiz a revolução que me competia e agora espero fazer a Câmara que me compete. Eu não gosto de falhar os meus encontros com a história e é isso que eu tenciono fazer aqui no Barreiro. Em relação ao que disse, depois no pós-25 de Abril, como toda a gente nessa altura, andei metido em várias atividades não especificamente militares. Disse há pouco, também falou da Comissão ADOC, também fui membro fundador do Conselho de Imprensa. E fui também membro, durante um pouco mais de um ano, membro da direção, na altura da Comissão Administrativa, da primeira Emissora Nacional e depois Rádio São Portuguesa. Portanto, aqui sinto-me um pouco em casa, porque a comunicação social faz parte do meu currículo. No Barreiro reside há cerca de 20 anos, não é? Há 20? Não, há 8. Há 8 anos? Há 8 anos. A primeira ideia que era há 20 anos que vivia no Barreiro? Não, há 8 anos. Há 8 anos. Vive em Palhais? Em Palhais. Antes disso não tinha qualquer relação com o Barreiro ou já conhecia o Barreiro? Todo bom português tem que ter uma ligação ao Barreiro. Não estou aqui a fazer demagogia. Estou só a dizer que no ideário dos portugueses, aqueles todos que, enfim, eram opositores ao defunto regime, sempre considerámos o Barreiro aquela terra muito especial. Era a terra das lutas operárias, era a terra onde as eleições eram ganhas por oposição, era uma terra assim um pouco, era uma referência, de certo modo, e para mim foi extremamente importante depois vir aqui em loco aquela que era o que estava na minha imaginação. E para mim foi bastante bom realmente tomar o contato com a realidade. É claro que a realidade não é bem aquilo que a gente idealiza, não é? Porque quando cá cheguei, a lista pesada estava em liquidação, vivíamos em democracia, portanto havia mais saudades, mas de outra coisa, mas na verdade esse espírito ainda continua. Esse espírito da cidadania, da afirmação, continua no Barreiro. E acho bem que continue a ser preservada essa memória. Como é que surgiu o convite para vir a ser o candidato para a lista do Partido Socialista do Barreiro? Bem, eu acho que fui um pouco por acaso. Porque, como sabe, não tive... Quando regressei a Quartéis em 1976, continuei a minha carreira militar até, enfim, chegar à altura que achava que tinha direito ao merecido repouso. Nessa altura, também não gosto de estar parado, estive muito tempo ligado à Associação de Oficiais das Forças Armadas, tive 8 anos na Direção Nacional, depois achei que já não era suficiente, continuo sócio, continuo a apoiar as atividades deles, continuo a referir muito à atividade dos oficiais das Forças Armadas, continuo ligado a várias organizações de antigos combatentes, à Liga dos Combatentes, à Federação,
a todo esse movimento ligado a a necessidade de afirmação e ao reconhecimento nacional dos ex-combatentes. E, entretanto, aparece-me este convite. E este convite, para mim, como eu disse, já tinha dois encontros com a história. O primeiro, como disse, foi na guerra. O segundo foi com o 25 de Abril. E o terceiro será com o Barreiro. E eu não quero perder a minha maneira de viver, não é de, digamos, virar as costas aos desafios que me são postos. Portanto, mas, ideologicamente, sente-se próximo do Partido Socialista. Bom, isso seria estranho se não dentro da área do Partido Socialista. Eu não sou, nunca fui membro do Partido Socialista, nem partido nenhum, porque o tempo todo em que estive militar, obviamente, não podia. Depois, continuei, digamos, uma postura de independência. Não? Porque temos que conhecer, a gente quer ou quer não, nem toda a gente, aliás, a maioria das pessoas deste ou de qualquer país da Europa Ocidental não está afiliada a partido nenhum, mas nem por isso deixa de exercer em completo a sua direito de cidadania, nem por isso deixa de participar, e eu acho que isto é uma coisa que tem que ser tomada em conta. Nós não vamos, digamos, pautar a nossa vida por votar de 4 em 4 anos para o Governo, de 4 em 4 anos para a autarquia, de 5 em 5 anos para o Presidente da República, e por meio a um interregno que não se faz nada. Não, nós temos uma vivência, e essa vivência é extremamente importante. Através de diversas atividades, que podem ser associativas, que podem ser de iniciativas locais, que podem ser muitas outras coisas, pesquisa, de leitura, de discussão, estão sempre ativas. Né? Como disse Aristóteles, se não me engano, Aristóteles diz que o homem é um animal político. Portanto, mesmo quando alguém diz que não quer nada com política, ele está a tomar uma atitude política, quer dizer que não quer nada com a política. Até para negativa se vai lá. E, portanto, nesse aspecto da atividade política, sem o sentido partidária, nem por isso. Agora, nunca deixei de me interessar pela política genérica deste país geral. E depois, sempre tive uma coisa que considerei, e continuo a considerar, e pautar a minha vida por isso, a democracia constrói-se de baixo para cima. E sempre tive um carinho especial porque está mais próximo do cidadão. E o que está mais próximo do cidadão é realmente as autarquias, a freguesia, o concelho. E acho que deve ser aí sempre que as pessoas devem iniciar-se na área da política. Começar a política pelo meio dá sempre um certo divórcio entre o político e o cidadão. E onde essa proximidade onde é mais vincada é realmente nas autarquias. Se me tivessem convidado, por exemplo, para deputado, se calhar diria que não, mas numa autarquia, lá veio o tal desafio direto da ligação com o cidadão. Portanto, esse acaso que o senhor proporcionou que fosse aceitar-se o desafio de ser o candidato à presidência da Câmara do Barreiro. Sim. Sendo o Partido Comunista aquele partido que, no fundo, é o seu principal adversário, qual é a visão que tem do PCP? Qual é a sua leitura que faz do PCP? Bem, como é que olha para o PCP? O PCP é um partido que está integrado na ordem democrática, é um partido... não iria dizer como é que é um conterrâneo, o seu conterrâneo, de forma alguma, mas o meu conterrâneo, quando disse isso, queria dizer outra coisa. Diga ao senhor. Evidentemente, o Partido Comunista é um partido que merece muito respeito. Merece muito respeito por, enfim, toda aquela longa luta que teve, nunca abaixou os braços, durante todo o tempo do regime Salazar Caetano, que tem o maior número de vítimas, que tem o número de mártires, e que ganhou o direito ao reconhecimento de todos os portugueses. Isso, sem dúvida nenhuma. É claro que, quando estávamos na luta contra a ditadura, estavam metidos nessa resistência, que é chamada genericamente a oposição, de diversas tendências. Uma delas é dos comunistas e outra seria dos socialistas, outros dos sociais-democratas, da democracia cristã. Quer dizer, havia uma convergência na luta e que depois, naturalmente, quando se reinstalou a democracia desse país, muito naturalmente as várias tendências se foram afirmando. E as pessoas foram livremente escolhendo em que tendências se queriam inserir. E, portanto, uma delas é o Partido Comunista, que digo com muito respeito. E, como diria o Manuel Antunes, o Partido Comunista faz falta à democracia portuguesa e o partido completamente dessa ideia. Simplesmente tem ideias diferentes em várias áreas, de vários papéis, sei lá, de iniciativa privada. Também nunca fui um marxista convicto, digamos assim, porque todo o pessoal da minha geração estudou o marxismo,
Uns aderiram, outros não, mas eu, na minha maneira de ver, gosto muito do diagnóstico, não gosto da receita. A análise marxista é das mais profundas que foi feita da sociedade, e ainda hoje, se formos a ver, até na direita profunda, volta e meia, vamos encontrar terminologia marxista. É uma coisa que é fácil vir no discurso. Fala-se de massas, de alienação, disto, daquilo. Termos inventados, assim, criados no Karl Marx e entraram no leste do dia-a-dia. E, portanto, era impossível, continua a achar impossível, alguém ter um mínimo de cultura política sem ter que entrar um pouco por aí. Agora, como eu digo, a radiografia está certa. O receituário é que não. Muito bem. Há pouco estava a dizer que vive do Barreiro aos anos, quando chegou ao Barreiro, uma das coisas que encontrou foi o período da decadência da indústria, o tal período da desindustrialização. Como é que interpreta esse período da desindustrialização do Barreiro? Como é que olha para esse período e o significado que tem para o Conselho de Barreiro essa fase da vida do Conselho? Eu penso, é claro que são análises que seriam melhor feitas pelos especialistas da matéria, não é? Mas de qualquer forma, de um modo de vida genérico, há certo número de indústrias, de atividades neste país que foram desaparecendo, ou por não se conseguirem adaptar às novas condições, nomeadamente no mercado nacional. Estamos a entrar no caso típico, por exemplo, temos aqui a cirurgia, ou temos aqui, por exemplo, a construção naval. Não só nós que temos esses problemas, os polacos agora estão exatamente os mesmos problemas, como sabem os estaleiros navais de Gdansk, ou Danzig, se prefere a palavra alemã, para falar uma história de uma cidade histórica. E, portanto, há um pouco disso, ou muito disso, ou seja, é uma adaptação às novas condições. É claro que quando se passa, talvez, por um período revolucionário que nós tivemos, também nos ajudou muito. Mas certo é que se perdeu, digamos, uma certa dinâmica, uma capacidade de adaptação. Deixámos de ter um sistema altamente protecionista. E o mundo todo também, hoje em dia, não funciona dessa via, e essa terá sido, eventualmente, aquela que mais contribuiu, digamos, para o desmantelamento daquilo que é a indústria pesada. Eu coloco nessa questão da desindustrialização, porque, normalmente, associado ao período da desindustrialização, foi o período que o Barreiro viveu, de facto, períodos de luta, das bandeiras negras, da fome, de pessoas com salário em atraso, e o Barreiro viveu um período muito difícil nessa altura. E, novamente, a questão que eu lhe coloco é como é que sente que esse período contribuiu para este Barreiro que nós somos hoje. Também deixou marcas para este Barreiro que nós somos hoje. Eu penso que não há explicação simples, quer dizer, todas as questões contribuem, todas essas situações. Porque, por exemplo, para um investidor privado, um sítio de bandeiras negras, como diz, um sítio de bandeiras negras não é atrativo, como assim. Houve outra localização, por exemplo, a indústria da cortiça que aqui havia foi para o norte. Mas isso foi já nos anos 30. Mas já foi e agravou-se. Há muitas áreas também que foram sendo... Mas nessa altura acha que o facto das bandeiras, associando essa ideia das bandeiras, dos anos 30, a cortiça ter saído para o norte, foi devido à resistência do povo do Barreiro, ao facto dos barreirenses reivindicarem contra o regime fascista, foi... Bom, se a gente ver as condições de trabalho no norte e as condições de trabalho no Barreiro, não é as mesmas. Aqui o Barreiro tinha várias referências. Uma delas, por exemplo, era a CUF. A CUF, para a época, pagava bem. Tinha um género de capitalismo paternalista do Alfredo da Silva, que toda a gente reconhece aqui no Barreiro, e que, de certo modo, se via de diapasão ao restante do Conselho, nas zonas limítrofes, que, aliás, até desagradava um pouco a Salazar. Achava ele que enfim, o Alfredo da Silva estava em longe demais, depois ia criar problemas noutras áreas. E tudo isso vai contribuindo para um certo desinvestimento. Portanto, como dizem muito bem, não começou o próprio solo depois do 25 de abril, já começou antes. Porque havia toda essa tentativa de mudar, de deslocalizar, como hoje se deslocaliza, sei lá, para o Sudeste Asiático, por exemplo. Hoje em dia, esse fenómeno, que era um fenómeno local, passou a ser um fenómeno global. Nós estamos aqui todos os dias aflitos, porque a Ford Palmeiras sai, a Ford Palmeiras não sai, porque baixa salários, porque baixa regalias, porque
E, portanto, aí o fenómeno é algo semelhante. Acha que o poder local podia ter evitado a desindustrialização? Sou mau juiz para um período tão longo. O Presidente da Câmara, naqueles anos, acha que podia ter tido um papel ou aos governos compete agir nessas matérias? Aos governos e aos presidentes de Câmara, obviamente, não só aos presidentes de Câmara. Qual é a latitude de decisão que tem um presidente da Câmara numa deslocalização, por exemplo, da indústria? É relativamente limitada, os mecanismos. As ferramentas ao alcance dele são realmente poucas. São realmente poucas. Mesmo a nível do governo central, agora, sobretudo nos tempos atuais, a capacidade de intervenção tem que ser muito bem pesada, porque tem pela frente um capital internacional que não olha, não é a Santa Casa de Misericórdia, não está aqui para fazer bem, está aqui para ganhar dinheiro e, portanto, tem que se um equilíbrio, por vezes precário, uma vez dá, outra vez não dá, e nós temos aqui, a história de Portugal recente é essa história, em termos de indústria, não é? Volta e meia fica toda a gente contente que saia logo a indústria, depois de repente há um colapso qualquer, por causa de Quimona, por exemplo, há um colapso do outro lado do Atlântico e de repente ficamos todos, digamos, numa situação de crise, sem encontrar mercados, etc. E, portanto, essas atitudes depois vão levar a mais deslocalizações, não é? Porque, evidentemente, para um grande consórcio internacional, para ele é indiferente estar aqui ou estar na Tailândia. Eu só gostava de colocar essas questões sobre a industrialização e este cenário, porque uma das críticas que surge por vez da área socialista à gestão CDU, à gestão dos comunistas no Barreiro, é que terão culpas da forma como o Conselho se desenvolveu no plano de emprego. E, portanto, estava a ter perceber da sua parte, também atribuir à Câmara responsabilidades do aumento do desemprego no Barreiro, das fábricas terem fechado, e se, por acaso, fosse Presidente da Câmara, na altura, como é que teria sido possível evitar isso? Bom, É por isso que eu coloco essa questão. algumas ferramentas há. Evidentemente que a Câmara dificilmente poderá intervir, por exemplo, ao nível do multinacional. Mas pode intervir em outras áreas, ao nível da pequena e média empresa, aí isso pode ter alguma intervenção. Não, mas sim, corretamente, ao grande império, que era a Quimigal, a CUFA, esse grande empresa, o Barreiro era a fábrica, e à volta dela era uma espécie de um porquinho em que todos iam lá mandar, não é? O porquinho que iam todos lá mandar. A fábrica, aquele boom rebentou, o que é que poderia ter uma autarquia feito para evitar? O que é que podia ter feito? Uma autarquia, sinceramente, uma autarquia tem poucas capacidades de intervenção a esse nível elevado. A esse nível. Como, por exemplo, hoje temos aqui isso mesmo, vamos pegar na terceira travessia do Tejo. Isso é um projeto nacional, já disse que é regional. Já é dessa parte. Onde é que pode intervir a autarquia? É, digamos, à volta desse projeto. À volta desse projeto. No caso concreto, se é... Porque é disso que está a dizer, eu quase que preciso perguntar-lhe como é que vê os elogios que o José Sócrates, o Ministro do Ambiente, o Presidente da CCDR, fizeram agora, quando do Arco Rio Sul, ao Presidente do Barreiro, pelo seu importante contributo. Como é que vê esses elogios de três seus camaradas, ou de três militantes do partido, que é candidato, que elogiaram, acordam como elogiaram Carlos Humberto, quase para citar ao dizer, votem Carlos Humberto. Bom, isso é o problema deles. Mas como é que vê isso, como candidato? Eu tenho... Estava lá sentado. Eu devo dizer, antes de mais, tenho muita consideração por Sr. Carlos Humberto. Primeira questão. Posso não estar de acordo, digamos assim, com algumas orientações da Câmara, e por isso daí a minha candidatura. Não sou da área, portanto, não sou comunista, portanto, e posso ter contestado muitas coisas, mas eu, pessoalmente, tenho consideração do Sr. Carlos Humberto. Aliás, eu acho que nós temos uma coisa em comum, digamos assim. Fomos anos criados em ambiente católico, digamos assim. Temos um conceito humanista que é próximo. Agora, depois, cada um seguiu o seu caminho, mas tudo bem, mas temos uma linguagem comum, de certeza, e eu vejo aí nas pessoas, quando falam do Sr. Carlos Humberto, falam com consideração. Mesmo os adversários políticos, e acho muito bem que o Sr. Primeiro-Ministro tenha referido os lançamentos do Sr. Carlos Humberto. Agora, daí que esteja em consonância, vai certa diferença. Há alguma coisa aí que não bate certo. Já agora, qual é o seu olhar sobre a gestão da CDU? Como é que olha para a gestão da CDU no Conselho do Barreiro? Como é que avalia? Que nota é que dá à gestão da CDU?
Eu não posso fazer um diagnóstico completo, por exemplo, não sei qual é o estado atual, sei lá, por exemplo, das finanças do Barreiro. Sei que não é famoso, mas há mais câmaras também com o mesmo problema. Sei que há um certo de projetos que, enfim, que às vezes são reclamados pela CIDIU, que não são só da CIDIU, que são outros projetos. Há projetos que são do governo, que às vezes são um bocado reclamados pela CIDIU, sei lá, por exemplo, agora passei ao longo do Rio, um caso típico, não é da CIDIU. Há coisas que são feitas pelo governo que são um bocado apropriadas pela CIDIU, mas isso, tudo quanto venha para benefício do Barreiro é bem-vindo. Não preocupa muito, digamos assim, a paternidade. Eu gosto é que as pessoas sejam esclarecidas do realmente de onde é que as coisas vêm para dar o seu dono. É só por isso. Em relação à gestão da CDU, eu acho que o grande problema é a dificuldade de criar incentivos ao desenvolvimento local. Porque eu vejo aqui, e vocês veem também de certeza, passam para os conselhos do lado. E o aspecto é completamente diferente. Eu vejo o Seixal e está muito mais bem arranjado, e vou à Moita e está mais bem arranjado, e vou a Montijo e está mais bem arranjado, e aqui realmente tem um ar de pobreza e decadência, que foi realmente essa uma das principais coisas que me fez aceitar o desafio que me era posto. Porque é que o Barreiro aceitar a sua criatura foi uma das razões. Uma das razões é a situação de pobreza e decadência que o Barreiro tem. Realmente de maltratado, digamos assim. Sobretudo a zona da Barreira. Porque o Barreiro tem imensas capacidades, está a ver. Se formos a ver em relação, por exemplo, ao Seixal ou à Moita, a zona ribeirinha, por exemplo, do Barreiro, tem muito melhores condições. Tem muito melhores condições que as do Seixal. Condições naturais, digamos assim. E isso para mim é um bocado chocante. É um bocado chocante. E é isso que me fez aceitar. Uma das razões que me fez aceitar. E, portanto, que nota é que atribuía à gestão assim, uma escala de 1 a 10? Do A 10, quer dizer, pela lógica, se eu desse 10, não era candidato. Claro. Se fosse 10, não era candidato. Se fosse um conhecimento. Se fosse um 5, ficava em casa. Não tem nada. Dá-lhe 4. 4 que é candidato. Se fosse um 5, ficava em casa. O PS também geriu a Câmara 4 anos. Como é que olha para a gestão do PS? O que eu vejo da Câmara do PS é que também não tenho dados muito precisos de análise. É uma das coisas que tem que. Vamos lá ver, mas ninguém nasce ensinado. Ninguém nasce ensinado. Eu tenho que falar daquilo que vejo e daquilo que as pessoas dizem e procuro falar com todas as pessoas e barreirenses, sobretudo, não forçosamente dos partidos, mas aqueles que são políticos, são os independentes. E há realmente muitas coisas que foram lançadas no tempo do PS e que depois foram condenados para se diluir muito bem. Porquê é que uma pergunta que me fazem muitas vezes, porquê é que perdeu o PS? Olha, não sei. Para mim, o importante é isto. Quem põe e tira as câmaras é o voto popular. Se o voto popular levou à derrota, tanto levou à vitória do PS, levou à derrota do PS. São coisas que a gente, quer dizer, eu, candidato, e eles, partido, têm que fazer análise e saber o que é que falhou e porquê é que falhou e o que é que se pode fazer em termos de mudança. Portanto, eu acho que terá falhado um pouco a ligação, sobretudo, penso eu, naquilo que eu tenho falhado, falhou muito a ligação às pessoas. Falhou. Houve um certo distanciamento ao problema do concreto. E, como disse há pouco, o que tem de fundamental nas autarquias é a ligação direta com os cidadãos, portanto, nas freguesias, nos concelhos. E julgo que falhou um bocado aí essa passagem de informação para cima e para baixo, que é fundamental em qualquer autarquia. Se houver uma ligação diária, digamos assim, constante, entre as pessoas que fazem parte da autarquia, a freguesia ou o concelho, e as pessoas que eles elegeram, não vou se constatar que é a grande vantagem, como insisto, que há nas autarquias, é essa ligação. Se não houver essa ligação, as pessoas dissociam-se. E julgo que isso foi o grande defeito do PS, foi essa falha de ligação com os municípios. Portanto, também dá a gestão PS nota 4, por causa da falta de comunicação, ou dá nota mais alta? Olha, quer dizer, perdeu. Portanto, Perdeu.
E isto é que no futebol, tanto faz perder por 1-0 como 10-0. É como o Sporting. É Sportingista também, quando feira. Isto não sei se dizer isso às pessoas. Veja lá para os Benfica não votam. Os Benfica não votam, mas vai ser complicado. É os do Porto. Mas como eu sou do Sporting, gosto de ter um Sportingista que é ao meu lado, que é daquelas pessoas que gostam de sofrer. Não é? E estamos habituados a sofrer. Estamos habituados a sofrer. Qual é a sua agenda política, no concreto, para estas próximas autárquicas? Quais são as suas linhas para a ação? Para onde é que vai orientar a sua estratégia? Basicamente, em contato com a população. Isso é o que para mim é. E para já, contato com as diversas candidaturas. Eu tenho procurado que os candidatos às freguesias me tragam informações sobre coisas concretas, aqui realmente aflige concretamente as várias freguesias, para daí elaborar um programa que seja realmente ajustado à realidade. E depois ouvir as pessoas. Quer dizer, para mim isso é o fundamental. A ligação ao cidadão, a ligação ao município, para mim é o essencial. Mas que agenda política que vai colocar? Quais são os problemas que considera como prioridades para o governo? Na sua agenda política? Portanto, neste momento, eu julgo que a principal questão é a questão social. A questão social, para mim, é que se prende mais, porque em relação nós estamos a viver a crise, pronto, tanto se falar da crise, qualquer dia a crise está institucionalizada, ou a crise, pronto, faz parte das nossas vidas. Não, a crise não pode fazer parte das nossas vidas. É um problema que nós vamos ultrapassar, mas até lá as pessoas têm que ser cuidadas. Como é que acha que a Câmara pode intervir na área social? Quais são as ideias de força que vai apontar no seu... Quer através de meios próprios, quer através de meios que possam ser buscados no exterior, nomeadamente através de programas que existem aqui, no comunitário, no governo central, de várias atividades sociais que podem ser, candidaturas a programas vários que podem ser, portanto, lançados e que bem são lançados quanto antes. A Câmara não por si só não consegue resolver problemas, todos os problemas do Conselho, não é que se parece. Aliás, esses problemas sociais, principalmente, por exemplo, o desemprego e tudo quanto é associado, só pode ser resolvido quando a crise for ultrapassada ou através das grandes obras que aí se adivinham, depois tem um efeito multiplicador aqui no Barreiro. Porque não é só a ponte. A ponte vem, mas a jusante dessa iniciativa, há uma série de coisas que têm que ser feitas. Quer através, enfim, de subempreitadas na construção do próprio ponte, mas através depois da atração que isso vai dar. Através de toda essa movimentação que vai ser feita através de qualquer grande empreendimento. Já reparou que eu sou um bocado keynesiano, eu sou até bastante keynesiano. Portanto, os investimentos para atrair emprego. Os investimentos atraem emprego. Tem sido, aliás, como é que o Franklin Delano Roosevelt foi o programa em 1929? Foi através do New Deal. O que é que ele fez? Fez um programa de grandes investimentos, nomeadamente, por exemplo, o Tennessee Valley Administration, e esses grandes programas de investimento que ainda existe hoje em dia, atrás disso tirou-se um relançamento da economia. E realmente é isso, é o que está a fazer o Obama, o que ao de certo modo, aprendeu uma missão, e aqui na Europa, curiosamente, a primeira reação que houve foi o contrário. Por exemplo, o Presidente Sarkozy já ia com medidas perfeitamente protecionistas, o que tinha sido o fim da comunidade europeia. Felizmente arrepiou o passo, porque digo, agora penso lá um pouco, se no meio desta crise não houvesse uma zona euro, como é que havíamos a tentação imediata seriam medidas protecionistas para cada país. E então teria sido perfeitamente desastroso. Felizmente assim não aconteceu. Mas a verdade é que nós vimos o Sr. Obama a lançar um programa já anunciado, a retoma, e aqui na Europa é o que se vê. E porquê? É claro que se formos a ver, também quando o Roosevelt lançou o New Deal, teve muitos críticos. A linha dura do Partido Republicano achava que o Governo Federal não tem nada que se meter na economia, que a economia por si resolve os seus problemas. Não foi esse o entendimento. O Nuno Santana Gomes considera-se que vai ser o Obama do Barreiro? Não se apresenta a República do Barreiro. Acho que vai ser o rosto de um Obama do Barreiro. É essa a sua cultura de agenda política? O Obama, aliás, já é curioso falar disso, porque eu já escrevi um artigo sobre isso. Sim. Eu conheço o artigo. Não, eu tenho, alguma coisa que tenho com o Obama é que somos ambos, digamos, vindos de fora. O Obama foi criado fora dos Estados Unidos e, portanto, quando volta aos Estados Unidos, ele é um americano por opção. É um estrangeirado. Não, ele é um americano por opção. O estrangeirado é aquele termo que em Portugal, no século
18 havia um conjunto de estrangeirados que marcavam a política local. Não, é diferente. Os estrangeirados eram portugueses que seguiam cultura estrangeira. Não, o Obama é um estrangeiro que se tornou americano. E eu, de certo modo, também sou um estrangeiro que se torna barreirense. Portanto, aí temos um ponto em comum. Em relação ao Obama, é interessante porque ele, e nota-se em todas as intervenções dele, ele tem o conhecimento da América, não do americano típico, do Midwest, para quem o horizonte é limitado, mas de alguém que correu o mundo, sabe os pontos fracos, aquilo que onde é mais contestado, digamos, a moda ação americana, sobretudo do tempo do Bush II, né? E outros para trás, Reagan, e sabe o impacto negativo que isso tem, e está bastante a tentar realmente mudar bastante a face da América. Eu não pretendo ser o Obama, nem tenho categoria para isso, não tenho craveira para isso, mas nesse aspecto de opção pela cidadania barreirense, digamos assim, de ter a noção de quem vem de fora, isso tem, esses dois pontos temos em comum. E a noção de quem vem de fora dá-lhe que perspectiva do Barreiro? Tem qualidades, mas também para os vícios. Quais são as qualidades que aponta ao Barreiro? As qualidades valha-me Deus, pode estragar à volta. Diga algumas, para a gente sentir a nossa autoestima crescer. Não, com certeza, é toda a sua história, o seu peso histórico, o seu dinamismo, a sua mão de obra quantificada, a sua identidade cultural, enfim, tudo isso que está, a dinâmica que tem sido, enfim, contrariada por diversas vicissitudes. E, como contraponto, necessitava um certo marasmo. As pessoas começaram a decidir um pouco a ir trabalhar para Lisboa, a ir para Lisboa, a abandonar o Barreiro, e virar-se, sobretudo, da gente nova em veios. Eu aconselho, talvez, que envelhece mais aqui na Península de Setúbal, com um maior envelhecimento. E isso é realmente um dos defeitos do Barreiro, isso de deixou um pouco de lutar. Por isso é que há pouco lhe perguntei os efeitos da desindustrialização, e esse é um dos efeitos da desindustrialização. O índice do Barreiro é um dos efeitos. Absolutamente. Da queda de emprego local. E, portanto, julgo que isso pode ser relançado através dos grandes empreendimentos. Simplesmente, ou o Barreiro, a sua sociedade, a sua Câmara, os seus empresários, os seus habitantes, entra nessa onda, ou então o Barreiro passa a ser apenas um cruzamento de estradas. As pessoas atravessam, é como o TGV, não para aqui e vai-se embora. Como é que olha para a vida cultural do Barreiro? Como é que sente o pulsar cultural do Barreiro? Bom, aquilo que eu vejo tem coisas positivas e depois também noto uma certa marasmo, também é verdade. Eu reparo, por exemplo, vejo o auditório municipal com relativamente pouca atividade e, sobretudo, também por outra coisa, não vejo um esforço feito das camadas mais jovens. E isso é importante que seja feito. E agora que nós temos aqui as câmaras, começa a ter mais a intervenção ao nível da primária, e é muito importante que se faça, evidentemente em conjugação com o Ministério da Educação, né? Que se faça algo nisso, que as crianças têm que ter. É o nosso melhor património. E se nós estamos aqui a fazer projetos para 15, 18, 20 anos, as crianças que daqui a 15, 18, 20 anos só estão agora na escola primária. Não é? Bom, um dia perguntaram ao Napoleão quando é que se podia começar a educação do homem. E ele disse, 20 anos antes de ser com a educação da mãe. Bom, não vamos tão longe. Mas se a gente não começa a preparar agora o futuro das crianças do Barreiro, que elas depois daqui a 15, 20 anos vão estar a ocupar os lugares importantes aqui a nível, possivelmente ainda baixo, mas de qualquer forma, aquele escalão intermédio, que é essencial ao funcionamento do que é que seja, o que é que vamos ter? Mão de obra importada. Isso realmente não nos interessa certamente ter aqui mão de obra importada. Nós interessa fixar a população jovem do Barreiro. E se não tivermos nessa área, estamos mal. E portanto, a nível cultural, isso não está a fazer nada nesse sentido, é? Não me parece que esteja. Eu tenho uma filha com 5 anos e sei o que estou dizendo. E no plano do desporto, acha que é a mesma situação que existe? Na parte esportiva? No plano do desporto, também, neste momento, o nosso barreirense, o nosso do Barreiro, está numa situação bastante má. É claro que o basquete vai funcionando, mas isso é uma coisa que tem que ser muito descentralizada e muito apoiada. Acha que o desporto no Barreiro é o barreirense? É o que diz, digamos assim, para o grande público, isso é isso, mas para mim não é.
Para mim, o desporto é algo que atinge todas as classes sociais, todas as idades. Eu, por exemplo, dia sim, dia não, faço a minha volta, isto é um vício que vem da tropa, faço 1 hora de jogging na mata da Machada. E, portanto, acho que essa atividade física, o desporto, é para toda a gente. Agora, depois, ao desporto profissional, já é outro escalão um pouco diferente. Mas o essencial é que se passa, digamos, a formação de base. E temos algumas infraestruturas, é preciso criar mais, a nível de pistas, de campos de jogos, de piscinas, etc., e pegar nesse trabalho. E nós temos tudo repare, com um mar deste à nossa frente, por exemplo, o que se podia fazer em Arema, em Vela, por exemplo. Qual a importância que dá ao Rio do Tejo para a cidade de Barreiro? Como é que olha para o Rio Tejo? Como, numa estratégia política, como é que coloca a questão do Rio Tejo no seu projeto para a cidade? Sabe que muitas vezes na política, e falando da política no sentido concreto, tantas voltas se dão o mundo que se consegue transformar um rio numa fronteira. E para um rio sem uma fronteira, nós temos, por exemplo, o Douro Internacional, o Tejo Internacional, para um rio sem a fronteira são precisos 8 séculos de guerra. De outra forma, o rio nunca separa populações, une populações. E, portanto, sempre ao longo dos rios, por exemplo, no caso da China, tem os grandes rios, nunca separaram populações. Não houve. Quando se unificou a China, os rios deixaram de ser fronteiras, porque não havia luta. E aqui, o Tejo é a mesma coisa, o Tejo não é fronteira. Desde a Idade da Pedra, que o Tejo foi uma ligação entre as duas margens, uma cultura das duas margens. Aqui, por ser mais claro, parece que é fronteira, mas não é. Por exemplo, os primórdios do Barreiro, o Barreiro o que é que fazia no tempo dos descobrimentos? Fazia os aprestos das naus, fazia a fábrica do biscoito, fazia os acabamentos dos navios, depois mais tarde teve a seca de bacana. Era o outro lado de um mesmo universo, de um mesmo conjunto, digamos, de uma civilização comum. E isso é importante que volte a dar-se. É muito importante. Realmente, agora com a travessia, insisto, agora com a travessia, pode ser que se recomece essa ligação, porque o Barreiro também sofreu uma grande desgraça, não é? Foi quando se fez a primeira, a ponte do 25 de Abril, e depois fez a ponte do Montijo, o Barreiro ficou isolado no meio. Ora, quando houve a ponte, o Barreiro vai recuperar o seu lugar histórico. Porque o Barreiro sempre foi, eu já tive a oportunidade também de escrever sobre isso, o Barreiro está destinado, quase por fatalidade histórica, a ser, digamos, o epicentro de toda esta, chamando assim, o epicentro desta zona. Porque quando vier a terceira ponte, onde é que ele está? Fica entre as duas pontes. Fica no cruzamento do Arco Ribeirinho, fica no cruzamento do entroncamento ferroviário, fica sempre central em relação ao resto. E esse é o grande desafio que se pôs Barreiro. Hoje a gente entende isso como uma oportunidade única, ou então deixamos passar isso ao lado e então as gerações vindouras nunca nos vão perdoar. Portanto, considero que o território Quimipar tem um papel primordial nesse... Também é Quimipar, obviamente. Como é que vê o plano que está a ser desenvolvido para Quimipar? É um plano ambicioso, porque parece-me ter pernas para andar, tem que ser, não faz sentido sem as outras atividades, nomeadamente sobretudo com a terceira travessia, mas não só, com a ligação ferroviária. Não falo do TGV, porque o TGV eventualmente poderá ter uma paragem perto de Helsinki, e temos que exigir uma paragem do TGV aqui também, esta é a ligação norte-sul, mas portanto está vocacionado para esse centro, para esse nó vital que será o Barreiro. E, portanto, tem todas as condições para andar. É claro que não será a curto prazo. Não será a curto prazo, mas a médio prazo, aquilo que chama de prazo. Nós em Portugal pensamos que o médio prazo é 15 dias. Não, o médio prazo não são 15 dias, né? E o longo prazo ainda é muito mais será. Mas julgo que sim que será uma mais-valia aqui para o Barreiro, a requalificação de um polo de atração. Aliás, nós temos um exemplo disso. Temos o exemplo da Expo. O pretexto da construção da Expo levou depois a requalificar toda uma zona de Lisboa. Agora também, não podemos esquecer o social, ou seja, também gostaria de ver criar de um lado a Quimipar e do outro lado ficar o bairro das Palmeiras exatamente como está. Isso não, naturalmente isso não é possível, não é? Pois, mas quer dizer,
Porque aliás, à volta, o próprio plano apresentado... mas à volta da Expo há ilhas de pobreza, por exemplo. Sim, mas o próprio plano apresentado para a Comunipar já prevê que uma recuperação daquela zona de Parque João Meiro, não é? Aliás, na própria gestão socialista se apontava na própria gestão socialista, no master plan, já se apontava essa questão. E agora, naturalmente, isso continua a estar na sobremesa, não parece? Espero que sim, e há mais problemas sociais aqui do Barreto, mas esse estava a citar isso como exemplo. Uma vez que falou da Kimi Park, que está exatamente lá fora da Kimi Park. Aliás, pode aprofundar sobre a Kimi Park, o que é que acha? Os terrenos do bairro das Palmeiras não pertencem à Kimi Park, mas a pesquisa está metido no conjunto. O plano que foi apresentado neste momento já vai para além da Kimi Park. Há o plano da Kimi Park, que tem agora as Palmeiras, vai até à zona do ferroviário, do DNF, não sei o concorda com isso? Concordo, mas não esqueça que insisto, que os terrenos do bairro Palmeiras não pertencem à Kimi Park. Portanto, a capacidade de gestão tem que ser negociada com os proprietários, depois, com o Governo Central, com projetos comunitários, com o que é que for possível. E, obviamente, né? Mas não é, por exemplo, só assim de uma penada. E depois as pessoas, é preciso ver, aquilo, moram lá pessoas. Não é desenvolver uma fábrica, não é ter umas máquinas, moram lá pessoas. Pessoas que têm sentimentos, que têm ligações, que têm várias coisas, que não é chegar lá e deitar abaixo para as novo, não é assim. Não é assim que se tratam pessoas, e não é assim que vou tratar pessoas, de certeza. Portanto, em linhas gerais, concordo com as ideias que você apresentaram, é? Com certeza, com certeza. Diga, há pouco falou-me que... Tudo o que foi bom para o Barreiro, há pouco falou-me que na inauguração do seu programa eleitoral está a fazer contatos com as freguesias, está à espera de inputs bem dos seus candidatos das próprias freguesias, e para além dessas ideias que vêm das freguesias, quais são as linhas que vai colocar, para além da integração social, que é uma das suas prioridades, que outros aspectos vai colocar, como é que essa inauguração do plano eleitoral vai ser feita? Estamos a trabalhar nisso, não é um produto acabado, se leva tempo. Há planos anteriores, que depois há ideias básicas que já estão lançadas há mais tempo, e depois ao acertar, digamos, o puro, ou o dia, digamos assim, por não dizer tudo a atualização todo esse plano. Este plano está a ser elaborado e depois já será posteriormente depois divulgado, obviamente, temos bastante antecipações, espero eu. Uma das críticas que aparece por vezes é que diz que o Partido Socialista no Barreiro, e eu próprio às vezes já comentei isso, penso até, que está demasiado pendurado naquilo que são as propostas que o Poder Central coloca para o Barreiro, ou para a região, e que não tem mais fundo própria. O que é que diz esta crítica? Acha que, para além das propostas que existem por parte do Poder Central para aqui, para a área da Margem Sul, há hipóteses de haver outras soluções e há ideias próprias. Aliás, havia um leitor há pouco, para o rosto, fazia essa pergunta. Bom, para qualquer autarquia, havia um leitor, eu não sei se tomei nota aqui, mas houve um leitor que mandou um e-mail há pouco, eu não sei se tomei nota, se não tomei nota, em que ele dizia que gostava de perguntar ao candidato do Partido Socialista se, para além dos programas do Poder Central, se o Barreiro tem ou não tem que ter uma atividade autónoma e própria. A pergunta era mais ou menos esta. Primeiro, obviamente que sim. Obviamente tem que ser por programas próprios, e orçamento próprio, e planeamento próprio, e gestão própria, obviamente. Mas também não podemos esquecer as limitações que as câmaras têm, não só esta, mas qualquer outra. E eu, nesse aspecto, tenho uma filosofia muito pessoal, que é a seguinte, quer dizer, eu acho que para qualquer autarquia, de certo modo, o grande adversário é o Poder Central. É aquele que a gente às vezes tem que dialogar de forma às vezes um bocado massacrante, insistente. E não é a Câmara do Barreiro, são todas. Porque a Lei de Finanças Locais dá certas fontes de financiamento que, por enquanto a mim, são um bocado terrestres, digamos assim. Limita-se praticamente a ser o licenciamento de obras. E depois isto não é bom sistema. E o que nos obriga é a buscar financiamentos no exterior. Parte deles serão do Governo Central, e daí tem que haver diálogo com o Governo Central. Ainda que, como eu digo, quer dizer, tem que ser reivindicado, discutido, digamos assim, sem subserviência, que é o termo que não gostaria. E, portanto, penso que o que esse eleitor está preocupado é que se haverá subserviência, digamos assim, da Câmara de Barreiro em relação ao Poder Central. Eu digo que não. Mas também digo que sem o apoio do Governo Central
E sem a obtenção de fundos exteriores ao Conselho, não se vai fazer grande coisa, de certeza. E, portanto, isto tem que ser trabalhado, digamos assim, profissionalmente. Sabemos perfeitamente que hoje em dia, para lançar qualquer candidatura, tem que ser devidamente estruturado. Porque se não for devidamente estruturada, chuma. Não passa, não é aprovada. Tem que ser feita com tronco, cabeça, tronco e membros, tem que ser devidamente justificada e tem que ser apresentada a tempo e horas. Se assim não for, já temos mais exemplos aqui no Barreiro, de candidaturas que foram aprovadas. E isso não pode continuar a acontecer. As coisas têm que ser feitas de outra maneira. Não podem ser feitas assim, digamos assim, de forma ligeira. Não, tem que ser uma coisa profissional. E estou convencido que na Câmara tem pessoal qualificado para fazer isto tudo. Certeza. Só o último caso, devo dizer que, da minha filosofia, só o último caso é que passei para a cabeça e buscar, digamos, apoios exteriores à Câmara. A Câmara tem, de certeza, pessoal qualificado. Tem massa crítica. Tem, certamente, massa crítica disto. Houve um presidente de Câmara uma vez aí que dizia que a Câmara tinha massa crítica. Isso há com cada um. Considera que tem. Portanto, os servidores da Câmara são pessoas com... têm cérebro. Tem, com certeza. As pessoas estão a perguntar. Ouça, quer dizer, eu sou um homem de carreira. Toda a minha vida fiz uma carreira. E uma carreira competitiva, que é no Exército, as Forças Armadas em geral, uma carreira competitiva. Portanto, a gente concorre para entrar na escola, concorre para tenente, concorre, faz curso para capitão, faz curso para isto, e depois é avaliado semestralmente, etc, etc. E, portanto, tenho muito respeito para quem é de carreira. E os funcionários da Câmara são funcionários de carreira. Talvez não tivessem os cursos todos que eu tenho, ou que nós temos que fazer, mas têm uma carreira. Têm uma avaliação, tiveram um concurso, e, portanto, têm obrigatoriamente as qualificações. Ou então alguma coisa está mal. E se tem as qualificações, é uma questão de orientação e chefia, mais nada. Porque é que basta crítica está lá. Como é que vê a questão da terceira partir do Tejo, ferroviária e rodoviária? Como é que olha? Acha que tem que ter as duas vertentes? Ou concorda com a ideia do Bloco de Esquerda que as coisas serão separadas? Bom, já vi sempre naquele debate. Por este tipo de debate. Bom, muito respeito que eu tenho pelos ecologistas. Acha que a terceira partir do Tejo deve ser uma arma utilizada como arma política para dividir os barreirenses ou tem que ser uma arma para unir as pessoas do Barreiro? Bom, eu já, tanto quando vi na própria debate que eu ali organizado pelo Jornal do Barreiro, estava toda a gente de acordo e atentamente toda a gente ligada, portanto, os vários deputados, falou, a única questão, só havia duas questões que levantaram. Quando? Por parte do PSD e do CDS. Quando? Se era oportuno já ou não? E outra, em relação se é rodoviária, se é rodoviária, é só ferroviária. Bom, portanto, acho que essa pergunta não tem muita razão de ser. Toda a gente está de acordo, está toda a gente de acordo, não é? Bom, portanto, não pode haver uma coisa que aparentemente está toda a gente de acordo. Agora, a única questão que se podia levantar é se deve ser a rodoviária e a ferroviária ao mesmo tempo. Primeiro, devo dizer que não cabe da cabeça de ninguém, para a minha maneira de ver, fazer o ponto rodoviário, a ferroviária e depois acrescentar a rodoviária. Portanto, em termos de construção, só podem ser feitas duas coisas ao mesmo tempo, porque senão é ruinoso. Nós vimos, por exemplo, o que aconteceu na ponte 25 de Abril, já estava o túnel feito, já estava tudo preparado para meter a ferrovia, e só não sei quantos depois é que se veio meter a ferrovia. Bom, e fez-se a ferrovia facilmente, porque o túnel já estava feito. E em relação à ponte, à terceira travessia do Tejo, eu não gostaria de ter menos visão de futuro que o professor Salazar, porque ele previu o túnel. Eu não gostava, francamente, de ter passado à história com ter menos visão do que ele. Evidentemente, quando se faz essas contas, está-se a olhar para hoje, não se está a olhar para amanhã. Porquê é que eu digo isto? Primeiro, como digo, em termos de construção, e qualquer engenheiro, recém-licenciado diz isto, não cabe da cabeça de ninguém fazer a ponte só com a valência e depois acrescentar outra. Isso é um preço astronómico. É expressar recursos escassos e nós, nesta altura, não podemos expressar nada. Depois, também foi inventada a hipótese de ficar o lance rodoviário parado. E pergunto para quê? Evidentemente, para quem está do outro lado do Tejo, é fácil, é só mais uns penetras, mais uns intrusos que vêm aqui, mais baralhar o trânsito da cidade. Bom, isso é a visão de quem está do lado de lá. Para a visão do país todo, isso é uma visão mesquinha.
É o que os franceses chamam de esprit de clocher. Portanto, estamos aqui a olhar só para a nossa freguesia, não se olha para o resto do conceito, porque o problema é esse. Segundo, e parece-me importante, nós estamos a falar de viaturas de hoje. E, portanto, não estamos a pensar no que pode ser fazer em relação à regulação de entrada de viaturas privadas em Lisboa. Não estamos a pensar que espécie de viaturas depois serão híbridas, serão elétricas, são outras quaisquer. E, portanto, esse problema da poluição deixa de se pôr. Além do estudo que existe sobre mobilidades para Lisboa, 4 carros vêm do norte e vai ainda mais a sul. Para pôr só preciso o auditório da Salgueira civil. Para além disso, mas quer dizer, quando eu insisto, quer dizer, nós não podemos estar a olhar para hoje com as tecnologias de hoje, ou que se vai passar daqui a 10 anos, ou 5 anos, ou quantos anos forem. Ainda agora se lançou agora a fábrica de veículos elétricos. Possivelmente, por essa altura, novo boom na volta no preço do petróleo, e lá estamos todos a meter o carro, pelo menos o híbrido. E, portanto, esse problema não se levanta. Esse lá é o problema do estacionamento, tudo bem. Será isso? E depois há outros transportes de massa, que não só o ferroviário, também pode utilizar a ponte, o autocarro, que pode ser elétrico, pode ser, enfim, com um trolleybus, qualquer coisa desse género, pode ser utilizado. O que não faz sentido nenhum é, à partida, dizer que não se faz o rodoviário. Porque eu continuo a pensar que se tivesse sido feito primeiro a ponte para o Barreiro, a outra ponte estava em quarta prioridade, a ponte do Montijo. Portanto, ponto de Barreiro, Chelas, rodoviária e os ferroviária. Para todos os barreirenses, isso é que vai lutar por isso. Para todos os barreirenses, este é o problema, acho que não é o problema, isto é perfeitamente pacífico, o problema da distância deve ser do tempo. Há pouco falou que vai correr para a Mata da Machado a fazer lá, já conheci. O que é que pensa daquela área em termos de ambiente? O que é que pensa de... Bom, qual é a sua política de ambiente para o Barreiro? Eu penso que nós temos aqui, em termos ambientais, duas coisas que herdámos do passado e que há a preservar. Uma é a Mata da Machado, outra é o São Paulo de Coelho. São duas áreas ecológicas a preservar a todo custo. E, portanto, há de fazer duas coisas. Primeiro, preservar, depois utilizá-los, inclusive, para... Voltei a falar na educação, já está a fazer um pouco, mas há que fazer mais. Em termos de várias crianças para a mata, ver como é que cresce o pinheiro, como é que se planta uma árvore, como é que se faz isto, como é que se faz aquilo. O São Paulo de Coina, no dia, e eu tenho essa esperança, e ainda é de comer ostras do coito, quando se tirar dali os esgotos que passam mesmo ao pé da minha casa, são abertos, e eu hei de comer ostras do São Paulo de Coina. É uma esperança que tenho. Talvez seja otimista da minha parte, para ver que tenho anos de vida suficientes para que isso aconteça, mas enfim, isso não está na minha mão, mas se eu for para mim, que seja para alguém. Concorda com a ideia de que a Mata da Machado devia ser ir para a Câmara? Devia passar para a responsabilidade da Câmara? Isso depende da capacidade da Câmara, antes de mais. Porque se existe uma entidade nacional que trata disso, isso tem a ver com as dimensões e a capacidade de educação. Não é só passar de um lado para o outro. Claro. Se tivermos capacidade para a gerir e a ver o que é que se lá faz, etc. Porque, sei lá, o exemplo da Alemanha. Na Alemanha quase não há florestas privadas, é uma coisa curiosa, pouca gente sabe. Não há quase florestas privadas. As florestas maiores são federais, as outras são dos Estados, as mais pequenas são das comunas. Mas eles têm um culto da floresta tão grande que elas são impecáveis, perfeitamente tratadas. Se conseguirmos esse desiderado, não diria que não. É questão de saber se temos capacidade técnica, humana, material para isso. E depois a floresta pode pagar-se a si mesma. Se for bem gerida, pode pagar-se a si mesma. E da maneira como a vejo, não está a pagar coisa nenhuma. Eu, por exemplo, vejo bem investada nas Acácias Negras e não vejo trabalho esse processo, como eu digo, passo lá dia sim, dia não. Vejo, por exemplo, o que fui atingido pelo fogo, não vejo a reflorestação a funcionar. Já me disseram que seria para ver o que funciona, mas essas experiências, cada um faça no seu quintal. Não gosto de experiências feitas no que é público, que é toda a gente. Faço experiências assim em sítios, em outro lado. Há um bocado que está entregue às Forças Armadas, aos fuzileiros, que eu não vejo grande diferença, até pode ser utilizado em certas áreas, por exemplo, vamos supor que quero reintroduzir espécies de insetos, perdiz. Se eu quiser introduzir perdizes ali,
Onde é que vou começar? Onde, por exemplo, não tenho a certeza que não vou aparecer um queijo vadio. E, portanto, podia utilizar essa área. É uma questão de acordo. No fundo, a mata está dependente de três entidades. Da Escola de Fuzileiros, das matas nacionais, portanto, das florestas, e da Câmara. E, portanto, no mínimo dos mínimos deve ser trabalhado em conjunto uma certa iniciativa no sentido de preservar aquilo que é o nosso pulmão e pode ser uma das nossas salas de visitas. Para isso, eu digo a questão de capacidades. A mata não tem uma dimensão tão grande, que realmente possa ser igualitariamente da Câmara. Mas isso exige da Câmara, digamos, uma disponibilidade e um certo meio para, enfim, é preciso criá-los. Há pouco falava na parte inicial, quando falava do Obama e tudo isso, fala sobre a participação dos cidadãos. Sim. Qual é o seu conceito de participação? Como é que se define? Que política de participação irá implementar a sua Lei da Câmara? O que é que vai fazer? Bom, diferente daquilo que tem sido feito nos primeiros mandatos, daquilo. Vamos começar por aquilo que eu não vou fazer. Eu não vou impor participação a ninguém. Nem posso, nem quero. É preciso que as pessoas, espontaneamente, portanto, se agrupem, se associem e vão fazendo coisas. E o nosso trabalho não é, digamos assim, dar diretivas ou pedir arranjar associações que sejam uma espécie de pré-transmissão da vontade da Câmara, ou do partido que está na Câmara, ou do que venha, mas sim, digamos, a maneira que as pessoas livremente se organizem, escolham a sua área de atividade, escolham os esportes que querem praticar, uns vão para o xadrez, outros vão para o futebol, outros vão para o vôlei, tudo bem, é isso que tem que ser apoiado e acarinhado. Mas, sobretudo, que essas sigam a sua própria via. Porque senão não temos participação. Temos uma espécie de dirigismo associativo, que é uma coisa que é exatamente isso que eu não quero fazer. Mas nem posso fazer. Considera que a participação é só o que se faz a nível do associativismo? Essa é uma das vertentes. Essa é uma das vertentes. Outras são iniciativas diretas, digamos assim. E é importante que as pessoas tomem as suas coisas em mão. Por exemplo, sei lá, coisas tão simples como o trajeto do autocarro, por exemplo. Pode ser uma coisa tão simples como isso. O caso da gestão da Mata Baixada, a atividade da Mata Baixada, por exemplo. Em vez, por exemplo, lá fora muitas vezes aparecem, por exemplo, na Bélgica, que eu conheço razoavelmente bem, uma coisa que eles chamam de sindicatos de iniciativa. Que são organizações à margem dos partidos políticos, que aparecem nas comunas, que normalmente em voluntariado, em que as pessoas acarinham certas coisas. Normalmente uma, sei lá, por exemplo, os voluntários, sei lá, do Mosteiro da Verdadeira. E é uma série de pessoas que fazem uma escala entre elas, todos os dias falam uma, mostram o mosteiro, conta a história, para quê. Não pesa nos orçamentos, digamos assim, das câmaras, e que funciona perfeitamente. Eu vi vários monumentos mostrados por voluntários, que nem sequer aceitavam do jeito nem nada. É uma questão de pessoas que estão formadas, que têm gosto no que é seu, e querem fazer isso e fazem isso. E, portanto, se as pessoas tomarem mais em mão as suas coisas, é nesse sentido que eu considero necessária e desejável a participação. Mais desenvolvimento. Mais desenvolvimento. Mais, aquilo que eu digo, insisto, mais exercício de cidadania. Porque realmente a cidadania, nós passámos 2 gerações sem cidadania, damos com certeza muita importância a isso. O exercício da cidadania, a liberdade de reunião, de associação, de petição, enfim, sobretudo de várias iniciativas, as quais, no fim e ao cabo, compete nos temos a apoiar, para que as pessoas se sintam vivas, úteis, sobretudo os reformados, por exemplo, que têm muita coisa. Eu ponho-me no meu caso, também estou reformado, estou aqui, candidato à Câmara, e se calhar o único dever legal que eu tenho é para usar a minha forma. No entanto, o que é que isto é? O Governo ontem anunciou a criação do Centro Hospitalar da Rei Montijo. Como é que vê essa perspectiva de... Eu acho uma coisa realmente favorável para o Barreiro, interessante para o Barreiro. Portanto, será um polo de saúde aqui, portanto, no sentido de racionalizar as várias valências, no sentido de criar, portanto, estabelecimentos que sejam complementares e que possam funcionar. Ainda falta outra coisa, que será o Hospital de Retaguarda, portanto, aquele são os cuidados continuados,
E se tivermos essas três... Essa está agora uma proposta da Misericórdia. Misericórdia, sim. Vai apoiar o Hospital Retaguarda e a Misericórdia do Barreiro? Com certeza. Com certeza, por várias razões. Porque esta última coisa, porque já passou um par de anos ligados aos hospitais, enfim, na altura que eu referi, sabe dar valor que é isso realmente o que é os cuidados continuados. Porque uma cama de hospital é uma coisa caríssima. Não justifica. Mas também deixá-los ir para casa também é cruel e é perda de todo o esforço que foi feito nesta altura. Portanto, tem que haver um escalão intermédio entre a alta definitiva para casa e aqueles cuidados que têm de ser feitos às pessoas. E, portanto, acho que esse conjunto é bom. E também isso pode lançar outra coisa que acho que é extremamente importante e podia ser falou-se muito também aí para fixar a juventude e trazer até gente fora, talvez a criação de mais ensino de nível superior aqui no Barreiro. Jogando com essas três instituições, digamos assim, ou com essa concertação e da área de saúde aqui, podíamos pensar em termos de uma escola de saúde para esta zona. Temos o principal, que é, digamos, a parte prática do hospital. Há pouco da saúde essencial, uma das coisas que disse que está preocupado é com a situação financeira da Câmara do Barreiro. Porquê é que está preocupado? Tem dados sobre isso? Bem, é voz corrente. Claro que eu só posso dizer isto, obviamente, depois de, enfim, tomar o pulso à situação, se por acaso for eleito, não é? Mas... Acaso não espera ser eleito? Sim, eu sou eleito, nem como vereador. Não estou com... Não acredito que pelo menos não eleito um vereador. Isso seria o caos, não é? Já lhe disse que não estou no concurso público. Não, mas de qualquer maneira, numa eleição há perspectivas eleitorais. E o Partido Socialista no Barreiro, naturalmente... Quem entra no campo para jogar é para ganhar, não é para perder. Não é? A luta da presidência, mas não seja, quando diz, não sei se sou eleito, mas vai ser eleito, vai ser vereador de certeza. Não, mas quer dizer, eu entro no campo para ganhar. Mas estou a dizer, e insisto, só depois de fazer uma análise direta e usando, como digo, nomeadamente com o pessoal da Câmara, e se for preciso vai-se a fora buscar mais, nesse caso, se for necessário, se não houver capacidade de resposta. Vai fazer uma opinião externa, não é? Sim. Se não conseguir obter resposta definitiva, terei que o fazer. Nesse caso, pode dizer qual é a situação, mas eu sei que há diversos fornecedores, falam em 14 meses, o que é realmente aborrecido para as empresas. As empresas, enfim, estão com dificuldades. Quando uma Câmara não paga, seja esta ou qualquer, vai pôr as empresas, pequenas vezes empresas locais, em dificuldades. Essas dificuldades estão-se refletindo, portanto, a situação financeira. Há um site aí onde está o estudo das câmaras todas do país, com pagamento das pessoas médias. O Barreiro está com 192 dias. 192. É uma média que o Barreiro pelo menos é o último dado que eu consultei. Portanto, ainda é das piores do país. Oxalá que assim seja, para menos Barreiros. Eu só estou a falar e que consta aí dos dados. Oxalá que assim seja, mas como digo, não posso pronunciar. Agora, há uma sessão difícil, porque na última sessão de Câmara, aliás, foi uma das matérias abordadas e portanto, a Câmara referiu que a situação financeira da Câmara é complicada. Isso, obviamente, como digo, não, enquanto não pôr o pulso, não posso pronunciar sobre isso. Então, estava aí se me permite a expressão, mandar palpites, né? A dizer, assim, a fazer adivinhações. Não faz a ideia é, se conseguir fazer um levantamento com os recursos internos, se não, fará uma auditoria externa para avaliar como é que está a subir a cabeça. Com certeza. Já estão escolhidos os seus restantes membros para a eleição? Já está escolhido? Estamos a ultimar esse processo. Não sabem quem são os restantes vereadores? Praticamente estão encontrados. Mas acho que com dificuldades na nomeação política, acho que votaram contra, votos contra, como é que isso foi? Felizmente foi assim, porque o Partido Socialista é um partido natural. É um partido com direito de aderência, é um partido que se escuta. Não preocupa? Não preocupa absolutamente nada, pelo contrário. Mas há a sua proposta de candidatos? De vereadores? É a sua proposta de vereadores que foi apresentada? A proposta é feita, obviamente, pela Comissão Política. Obviamente como concurso, mas quer dizer, a Comissão Política, digamos assim, conhece melhor as pessoas do que eu. E foi aprovada essa proposta? Ainda não, esse processo está em curso. Ainda não. É costume com a Comissão Política que teria sido aprovada na Comissão Política.
E ainda bem que isso aconteceu, que foi aprovado. Acho muito bem. Só estou a perguntar, não vou, porque não vou faz ser, interesse das pessoas saberem. não vou ser eu a impor candidatos contra o parecer da Isto não incomoda. Isto não é deste partido, é do outro lado. Não incomoda. Isto não é o meu partido, é do outro lado. Não é meu, mas o partido que me apoia. Não é isso, do outro lado. Do outro lado, o quê? Qual é o do Partido Comunista? Não sou. Qual o PPD? Não sou. Dos outros todos. Ainda bem que há tendência no PS. Ainda bem que há tendência. Assim fico mais. Portanto, mais não está ainda decidida a lista para ver. Não, mas está. Deve-se para os próximos dias, entre hoje e amanhã, possivelmente entrar já. Sim. O Presidente da Comissão Política Conselhia vai entrar na lista para a avaliação, não? Fico para natural. Natural, às vezes, não sei se é natural, porque eu às vezes tenho umas posturas assim politicamente incorretas e eu, por exemplo, faz-me uma certa confusão que o secretário-geral do partido, ou o presidente do partido, seja obrigatoriamente o primeiro-ministro. Porque isso pode ser e pode não ser. São duas coisas diferentes. Normalmente é seguir essa doutrina, mas há outros países onde isto não funciona assim. Porque, na verdade, quando o primeiro-ministro vai para o novo primeiro-ministro entra, o partido fica órfão. E há uma série de coisas que depois, volta e meia, ele tem que largar o partido para escolher o governo, tem que largar o governo para acolher o partido, etc. Neste caso, aqui no Barreiro não há problema nenhum desse aspecto. Estamos num microcosmos, estamos nesse macrocosmos, e, portanto, o Presidente da Conselhia fará parte da aviação. É o segundo da lista. Isso não incomoda ter o Presidente da Comissão Política em segundo lugar, ali, logo ali, a primeira que fala a zona, não irá incomodar? Não, já sou um bocado crescido, sabe? Já atingi a idade adulta há bastante tempo, não me referi já bastante. Mas não pode ser preocupante ter o Presidente da Comissão Política profissional e vai conseguir a Câmara da Comissão Política? Mas não vai ser só o Presidente da Conselhia a pressionar, se o pressionar. Também tem oposição. Isso é natural, não é? E, portanto, vou ter vereadores da oposição também a pressionar. Não vejo qual é o problema que a ideia venha. Eu só estou a perguntar. A minha função aqui é perguntar. Colocar questões que as pessoas ainda colocam, certamente. Não é? Até porque... Em qualquer sítio, em qualquer conselho de ministros... Mas há uma coisa. Por exemplo, as pessoas do Barreiro conhecem a figura carismática que o Presidente da Comissão Política Conselhia do Barreiro, para se quiser, que é até conhecido como um cordão de fundo, não é? E que esse cordão de fundo poderá, eu não sou assim, pode ser algumas entradas. Então, se eu até faço jogo dia sim, dia não. Não está preocupado com o cordão de fundo, o que é que eu está preocupado? Vamos em frente. Qual é a meta que coloca nas eleições? Eleger quantos vereadores? A maioria. Portanto, 4, 5, 4? Pelo menos 4. Em vez de 4 vereadores. Eu não tenho nenhuma sondagem. Não estou só. Pode haver uma meta. Portanto, apenas ganhar a maioria. Se ganhar a Câmara, ganhar a maioria. A maioria mas na hipótese de não conseguir a maioria, de não ser eleito presidente, fica vereador. Eu vou ganhar a costa da luta, mas... Fica com vereador. Mas eu não ando aqui a enganar os vereadores. Chego boa vontade. Todas as eleições. E depois na sua eleito faço birra, vou-me embora. Nas últimas eleições, o Presidente da Câmara é eleito, o candidato da Câmara Socialista foi eleito e depois. Mas primeiro. Abandonou o barco. Primeiro. O outro vereador abandonou o barco. Mas não tem a ver com os outros fazem, Só eu estou a perguntar, no caso do concreto. E isso também depende de todas as coisas nesse caso, nesse cenário catástrofe, como disse há pouco. As palavras são suas, não são minhas. Claro. Nesse cenário catástrofe, não sei eleito. Não abandono. Não ser eleito. Não ganhar a presidência. Eleito será ser eleito. Está bem, não ganhar a presidência, mas nesse cenário catástrofe, como disse, obviamente não vai virar costas. Agora, também, se sou ou não vereadores, também depende muito do presidente eleito. Pode não ir com a minha cara e achar que não. Não, o presidente pode demiti-lo. Normal, não, mas pode mandar é ploro. Pois, por exemplo. Pode mandar é ploro. Mas aceita ploro. Se for eleito, como ficar. Não digo costas. Vai aceitar ploro. Tem alguma ideia de algum ploro que queira agarrar? Gostasse de uma área que gostasse de. Já disse o que está a dizer, como militar no generalista. E, portanto, não tem preferência especial. Não. Qualquer ploro que seja atribuído, não volta a costas e vai à luta. Com certeza. É para isso que eu estou desde o princípio. Eu, das questões que tinha para aqui para colocar, em termos gerais, já esgotei aqui o conjunto de matérias que podíamos abordar.
Não sei se quer aprofundar alguma questão em concreto. Não, estou aqui a responder. Aliás, estou a responder assim, mas estou a pensar ali. Certo? Mas nós estamos aqui precisamente para que nos está a ouvir ali. E, portanto, as suas perguntas, eu sei, agora, isto não é, digamos, não estamos em câmara aberta, é telefone aberto para as pessoas porem questões, espero que haja mais debates destes. Nós vamos fazer um debate com os 4 candidatos, porque já todos aceitaram participar nesse debate. O meu problema é realmente esclarecer o mais possível as pessoas para que possam votar em consciência. Para mim, o importante é dizer, e penso que as eleições que se aproximam para as autarquias aqui no Barreiro é um voto decisivo que está em causa. Teve naquela sessão do Barco Ribeirinho Sul, como é que olhou para aquela sessão? Como é que sentiu aquela sessão e o significado daquela sessão para o Barreiro? Não, o Arco Ribeirinho Sul portanto, é um dos grandes iniciativas que poderá, quer dizer, digamos, da tal cruzamento, que será um dos braços do cruzamento. O outro será o Norte-Sul, aquele será o Leste-Oeste, e é extremamente importante que aquilo se concretize, não é? E, portanto, aquela apresentação foi para mim interessante, já conhecia, claro, não é novidade, para quem está realmente interessado, os barreiros interessados no progresso da sua terra, portanto, aquilo é uma coisa já conhecida. Mas que foi bom ver, digamos, tratar diretamente e com, digamos, foi um implemento direto no Governo Central. E para mim foi interessante por isso. Aliás, tiveram cá outros Presidentes de Câmaras, o nosso atual Presidente também falou, como disse há pouco, foi elogiado, tudo bem, tudo quando for para o progresso do Barreiro é bom. Diga-me uma coisa. Está, neste momento, como candidato do Partido Socialista, com uma grande responsabilidade nos braços. Porque o ser alternativa política à atual gestão, no fundo, à força dominante deste Conselho. Como é que sente essa pressão de ser alternativa a um Presidente como o Carlos Humberto, que é uma pessoa que me recebe muitos carinhos e que é uma pessoa, de alguma forma, conseguiu tornar-se carismático hoje um pouco e o rosto do Conselho do Barreiro? Como é que sente isso? Os tempos mudam. As sociedades não são imóveis, nem permanentes. Portanto, o Partido Socialista já ganhou uma vez, espero que ganhe segunda. Não é, a minha candidatura não é uma candidatura como o Sr. Carlos Humberto, que já disse, eu sou de expressão, a candidatura é uma questão de programas e de ideias. E por achar que o Partido Socialista está melhor qualificado para responder aos desafios que isso põe, nomeadamente, o caso talvez mais típico, seja a atração de investimentos da parte privada. E, portanto, sou, quando muito, como é que dizer, um surfista que está em cima da onda, portanto, a onda vai andando e eu vou cavalgando a onda. Então, para terminarmos a nossa conversa, diga-os tudo o que acha que deve dizer aos nossos e aos seus eleitores. Votem em mim porque eu digo o que dá na alma, diga tudo o que quer dizer, votem em mim, eu sou o Presidente da Câmara que o Barreiro precisa por isto. Pois, já julgo que quem teve a assistir e irá assistir futuramente a esta gravação e tem assistido aqui em direto, penso que ficará com uma ideia mais definida deste candidato, que, ao contrário do candidato que cessante é um ex-presidente da Câmara, espero que seja ex-presidente neste momento e presidente da Câmara, e portanto toda a gente conhece. Já expliquei ao longo toda esta entrevista as minhas ideias sobre o futuro do Barreiro e as razões porque aceitei a candidatura e as razões que me assistem e que me proponho para concorrer à Câmara. Não vou estar a repetir-me porque isto seria fastidioso, mas para que todos tenham ficado com consciência de que a nossa proposta, minha do Partido Socialista, é no sentido de mudar, invertir o rumo, digamos, da depressão que o Barreiro tem sofrido nos últimos anos. É por isso que digo, votem em mim, votem para inverter esta maré, votem para apanhar o comboio do futuro, que não é só o TGV, é o comboio de todas as iniciativas que aí vêm e que têm que ser complementadas com uma série de iniciativas, para o qual eu sinceramente penso que a minha gestão e a gestão do Partido Socialista será mais eficaz. Muito obrigado pela sua presença aqui neste Galeria de Diálogo. Muito obrigado por quem nos acompanhou. Obrigado a mim.
Obrigado a nós. E voltaremos a encontrar-nos no debate com todos os candidatos. Sempre que for possível. Para haver um frente a frente de ideias e de... 100% disponível a todas tudo quanto seja virado para esclarecer melhor e permitir uma melhor opção mais consciente dos eleitores, para mim, é extremamente importante. Não sei se há algum aspecto que gostasse de citar hoje aqui, de referenciar para alguma coisa que não tenha perguntado. Alguma matéria que gostasse? Não, temos, depois vamos. Mas talvez alguma matéria que acha, pá, eu gostava de dizer sobre isto, que não falei sobre isto. Não me deixamos a tempo disso. Deixemos os eleitores digerir, pensar, reclamar, protestar, sugerir, aplaudir ou vaiar, e então depois continuamos essa discussão. Ok, muito obrigado pela presença. É para eles que estamos a trabalhar. 2, 8 dias, 13 de agosto, será o nosso convidado Carlos Humberto, candidato à presidência da Câmara pela CDU. Até lá. Muito boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado.